Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é capacidade do sistema de produção. Os tópicos a serem abordados nessa aula são capacidade produtiva, medidas de capacidade produtiva. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de relembrar os conceitos da capacidade do sistema produtivo, explicar a análise do sistema produtivo. Capacidade produtiva. O planejamento da capacidade produtiva da organização é importante para o sucesso em longo prazo, pois o excesso de capacidade é tão preocupante quanto a falta de capacidade. Planejar a capacidade de produção da minha organização. Ou seja, eu não posso tirar uma série de pedidos junto ao meu cliente, gerar uma demanda que eu não tenho a condição de atendê-la. Simples assim. O meu cliente fez um pedido. Exemplo, 20 produtos ele quer para daqui a 2 dias. Só que eu não tenho esses produtos no estoque, vou precisar então produzi-los. Insumo, agrego valor e aí eu tenho o produto produzido. No nosso exemplo, preciso de 20 em 2 dias. Só que tem um detalhe. A minha produção só consegue executar 5 produtos por dia. Logo, ao final de 2 dias, na prática, eu terei só 10 produtos. E lembram quantos o meu cliente solicitou? 20. É fato que vai acontecer uma situação bem desagradável. Eu vou precisar virar para o meu cliente e falar assim: cliente, infelizmente eu tive um problema e não consegui te atender. Na verdade, sabe qual foi o problema? Falta de planejamento. Porque visivelmente ia acontecer esse cenário. Se eu só consigo produzir 5 produtos por dia, não teria condições de eu atender aí a necessidade do meu cliente, que eram 20. O que eu deveria ter feito? Cliente, eu consigo te entregar 10 produtos em 2 dias. Está dentro das suas expectativas? Podemos fazer assim? E os outros 10 eu te entrego em data posterior? Então, em 4 dias você terá aí os produtos, mas não em 2 igual você quer. É mais justo tratar assim com o cliente do que não atender ao seu pedido e ficar arrumando situações aí de desculpa que são bem desagradáveis. Nesse exemplo, nós colocamos um cenário que faltou de fato aí uma situação de planejamento. Porque pode acontecer que na cabeça da empresa ela iria conseguir atender o pedido. Por isso, recomenda-se que nós, da área de administração da produção, de fato, a gente conheça o que a minha produção pode ou não fazer. Quantas peças ela produz por dia? Quantas refeições um restaurante consegue executar no horário de almoço? Quantos empregados eu tenho na área de enfermagem do meu hospital? Logo, quantos serão os pacientes que eu posso atender? Tudo isso tem a ver com capacidade de produção. Nem muito, nem pouco. Eu preciso atingir o equilíbrio para que eu possa agregar valor ao meu processo e atender às necessidades do meu cliente. Capacidade produtiva. Visualizem a seguinte situação. Você é um empregado participativo, interessado, que busca as coisas, uma pessoa super proativa. Você é assim? Que pergunta, chefe, e aí, me traga mais atividades, eu quero participar, tive uma ideia nova.
Porém, a empresa não vê que você tem essas características e aí te deixa num cantinho, ocioso, sem atividades, ali quietinho. Concorda comigo que você tem muito mais capacidade do que aquela situação que te colocaram? Já passou por algo parecido? Uma outra situação também pode acontecer. Não é que você esteja ocioso, é o contrário, sobrecarregado. Nossa, empregados sobrecarregados, ou seja, tudo depende deles. Eles assumem diversas tarefas e muitas vezes não conseguem dar conta. E aí quando você olha para aquela pessoa no final do dia, ela está literalmente acabada. Fala, eu não consigo fazer mais nada. Nem adianta me pedir que eu não vou conseguir fazer. Também não é recomendável isso. Pensem dentro da administração da produção. Situação semelhante pode acontecer com as nossas máquinas e equipamentos. Eu não posso ter uma máquina que custou caro para adquiri-la, ali parada, porque é dinheiro perdido. O motor é feito para funcionar. Já pensou uma indústria que adquire 30 motores e pensa assim, quer saber? Eu não vou ligá-los para não gastar. Deixa eles desligados. Não faz sentido, né, gente? Motor é feito para rodar, para funcionar, para produzir. Capacidade produtiva. Comentamos essa questão da ociosidade e da sobrecarga. Perceba que são situações opostas que muitas vezes nos deparamos nas mais diversas organizações. Por acaso, você já ouviu falar dos conceitos de qualidade? Gestão da qualidade? Qualidade total? Ótimo! Vamos agora comentar de 3 conceitos utilizados principalmente pelos japoneses quando essa ideia de gestão da qualidade começou a ficar, digamos assim, mais enraizada, mais profissional. Muda, mura, muri. São termos que referem-se a quê? Primeiro, o muda. São todas aquelas atividades que exercemos numa produção e que não agregam valor algum ao produto final, ao processo. Sim. Mura. Mura são os altos e baixos na minha produção. Ou seja, eu tenho a minha fábrica, ela funciona segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, eu produzo 20 peças. Na terça, 20 peças. Na quarta, 20. Na quinta, 20 peças. E na sexta, eu produzo 100 peças. Justo na sexta-feira? Por que essa sobrecarga na sexta-feira? É porque eu não planejei direito e deixei tudo para o último dia. Não, não é recomendável mura. Esses altos e baixos da produção não são recomendados. Até porque, sabe o que pode acontecer? Se você ficou sobrecarregado de trabalho na sexta-feira, você pode estar no dia seguinte literalmente exausto. Em razão desses altos e baixos, você ficou sobrecarregado, que é o muri. Muri é sobrecarga do trabalhador ou do operário. Recapitulando, muda, atividades que não agregam valor algum à organização. Mura, altos e baixos. Muri, sobrecarga de trabalho do operário ou da máquina. Medidas de capacidade produtiva. Medidas de produção. Quando a medida de produção é mais recomendada? Ao lidar com processos que tenham assim, normalmente, um único produto vendido ao meu cliente final em grande quantidade.
aí eu consigo adotar medidas de produção. Exemplo, num restaurante self-service. Eu tenho ali, o que eu vendo? Eu vendo alimentação. O cliente vem, faz o seu prato conforme o seu gosto, cada um faz aí a sua refeição. Beleza. O que esse restaurante atende? Ele atende serviço de refeição na modalidade self-service, que é o próprio cliente que vai lá e se serve. Alguma outra coisa esse restaurante faz? Não, é só isso. Logo, eu consigo ter uma medida de produção. Em que sentido? Quanto que eu consigo atender em termos de cliente? Ou seja, quantos clientes conseguem se alimentar por dia aqui no meu restaurante? Para saber isso, o que eu preciso ver? Quantas cadeiras e mesas eu tenho no meu restaurante? Para que não aconteça do cliente ficar se alimentando de pé. Você já viu isso em algum restaurante? Difícil, mas talvez você já tenha visto algo parecido. Ah, eu peguei aqui, entrei na fila, fiz o meu prato, mas eu não tenho onde sentar e fico ali com o meu prato na mão. Não, é porque possivelmente não foi bem planejada a questão da medida de produção. Eu deixei mais clientes entrarem do que eu poderia suprir de demanda. Medidas de insumo acaba sendo um pouco o oposto ali das medidas de produção. Enquanto a primeira, as medidas de produção lidam com processos que têm um único produto, numa quantidade alta, as medidas de insumo lidam com vários produtos servidos numa quantidade menor, mais flexível. Assim, eu não tenho uma padronização tão alta nas medidas de insumo. Por tratar com uma quantidade de produtos maior, eu tenho uma flexibilidade em, olha, tentei esse, não deu certo, troco, vou para esse. É mais customizado. Medidas de capacidade produtiva. Capacidade instalada. Capacidade instalada pode ser traduzida como limite da produção ou a capacidade máxima de produção de uma fábrica. A ideia aqui é bem simples. Uma fábrica precisa saber o quanto ela consegue produzir por dia, no mês. Porque não adianta nada eu receber um pedido de um cliente que eu não tenha condição de produzir. Retomando aquela ideia que falamos no início. Vai gerar desgaste, vai gerar uma situação aí de desconforto junto ao cliente. Isso pode ser resolvido com um correto planejamento da minha capacidade instalada. Ou seja, quanto eu tenho de capacidade instalada? Quanto a minha indústria produz num dia? Com a quantidade de operários que eu tenho, de equipamentos, de insumos, quantidade X? Pronto, então eu vou planejar não fazer mais pedidos do que X. É só isso que eu consigo atender. Para solicitar, se alguém pede um pedido que vai além da minha capacidade instalada, de duas uma. Ou você negocia com o cliente um prazo maior para entregar aí o produto final, o produto acabado, ou recusa o pedido. Ah, mas eu não posso recusar pedido. Pedido não se recusa, dá um jeito. Calma, não é assim, dá um jeito. Eu tenho um limite, que é a minha capacidade instalada. O jeito é, avisa o cliente que você tem um limite de duas uma. Ou ele faz o pedido dentro da capacidade instalada, ou novamente vamos negociar um prazo maior para entregar. Porque senão o que vai acontecer? Você não vai entregar e vai ficar naquela situação de desgaste junto ao cliente. Trouxe para vocês uma dica de leitura. Administração da produção. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre capacidade do sistema de produção. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!